dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui novamente, aqui na São Francisco. Agradeço o professor, diretor, Celso Campilongo. Também já dou aqui bom dia ao nosso diretor de regulação, Matheus. Também aqui o professor Diogo, Potinho, Lessa, que é coordenador, todos aqui presentes. Professora Patrícia, Fabi, diretora. Bom, mês de agosto, estamos aqui retomando, não dá nem para dizer, né, que estamos retomando atividades de IBRAC, porque mesmo com alguma tentativa de reduzir o ritmo em julho, ainda assim tivemos atividades, seja por meio de IBRACast e principalmente as atividades da diretoria, professor, que nós estamos aqui ultimando os seminários que nós vamos ter no segundo semestre. Então, começamos com esse. Ontem foi uma manhã muito rica, com vários temas ali de regulação, questão de jogos de apostas, também inteligência artificial. Nós temos, então, hoje mais uma manhã aqui presencial também bastante rica, que o Matheus vai apresentar. Nós teremos também, no dia 21 de agosto, um evento com o presidente interino do CAD, o conselheiro Gustavo Albuschi. Ele vem a São Paulo justamente para estar conosco, para falar sobre as prioridades do tempo em que será presidente do CAD. Tem um mandato até abril do ano que vem, então vamos acompanhar. Obviamente que pode ter uma nomeação antes, mas ele vai continuar trabalhando e vamos ouvir as prioridades. Dia 4 de setembro nós temos o Seminário de Mercados Digitais, também na expectativa da saída do projeto de lei envolvendo as plataformas digitais, uma grande expectativa. Informação já de mais de mês é que faltava apenas a análise da AGU e a partir daí já a submissão ao Congresso. Vamos ver como é que isso opera com o Congresso atualmente na situação em que está. De toda forma, vamos acompanhar. Depois, antes disso, 27 de agosto, o seminário de compliance também vai ocorrer. E dia 15 e 16, Fabiana lidera a jornada de regulação concorrência na questão acadêmica, com apresentação de papers, uma linha econômica para a diretoria de economia. E 1 a 3 de outubro, o seminário de concorrência do IBRAC. Essa semana, ontem mesmo, nós estamos já finalizando a definição de alguns nomes. O seminário está muito bonito, muito com temas de vanguarda, temas importantes, participação de conselheiros, teremos algumas novidades para Keynote Speaker e também algumas falas de encerramento e abertura. E, finalmente, 30 de outubro, o Seminário de Comércio Internacional, nesse momento mais, vamos dizer assim, dinâmico do comércio internacional dos últimos tempos. Então, professor Celso, você sempre é um prazer estar com a sua companhia. O IBRAC continua com a sua atividade. Para mim é uma honra estar aqui e fazer a abertura do Seminário de Regulação e Concorrência. Passo a palavra ao Matheus para condução. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço ao professor Celso, ao professor Diogo, aqui pela recepção aqui na USP. Para nós é sempre bom, sempre é uma honra estar aqui num ambiente acadêmico e ter a oportunidade de partilhar esses assuntos, como o Penê acabou de comentar, assuntos de fronteira, assuntos que estão na pauta dos jornais, assuntos que são os mais importantes de serem debatidos, e a gente tem a oportunidade de trazer isso para um ambiente também acadêmico e partilhar isso com os alunos e alunas aqui da universidade. Nós iniciamos nosso seminário ontem de forma remota, né? Temos adotado esse modelo, um dia remoto e um dia presencial, com uma discussão sobre regulação de bets e, na verdade, autorregulação das bets, um tema que também é transversal e que interessa
aí a diversos setores, com participação de CONAR, sociedade civil, então foi um negócio bem interessante ontem. E uma outra discussão sobre inteligência artificial, outro tema que é muito caro ao IBRAC e que ele tem sido abordado sempre sob uma ótica de aplicação da inteligência artificial pelos agentes econômicos, e ontem nós invertemos um pouquinho isso e olhamos como é que os órgãos reguladores estão vendo essa aplicação nas atividades que eles desempenham. E hoje a pauta ela enfrenta um desafio que é superar o nível da pauta de ontem, mas eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Nós temos uma discussão que ela surge todo ano, porque ela é sempre atual, está sempre na pauta, que é a da qualidade regulatória. O IDRAC se dedica muito ao acompanhamento dessa pauta, de análise de impacto regulatório, resultado regulatório, agenda regulatória, e todos esses assuntos que circundam esse tema, e a gente tem uma mesa aqui muito qualificada para discutir esse assunto. Na sequência, nós introduziremos uma discussão sobre a pauta do Supremo Tribunal Federal na regulação. Esse é um tema que sempre circunda os nossos debates, acho que a gente somos advogados na nossa grande maioria, a Fabi aqui é uma das exceções aqui, mas o judiciário é inequívoco que ele desempenha um papel muito importante ao circunscrever o funcionamento das agências reguladoras, e a ideia é a gente trazer um pouco sobre uma luz sobre essa pauta do STF em cima das agências. E por fim, um painel que já tem se tornado tradicional, nós iniciamos ele durante a pandemia, que é uma entrevista com uma pessoa que tenha uma posição central, seja acadêmica, seja da administração pública, e nessa edição nós convidamos o ministro Vinícius Marques de Carvalho, que é professor aqui também da casa, para ser entrevistado. Então nós teremos aqui uma mesa redonda. Em um dos anos nós cogitamos trazer o ministro, e ele tinha acabado de participar de um programa de entrevista. Não vou nem falar o nome aqui do programa para não criar concorrência, mas aí já ia virar piada pronta, né? Então a gente resolveu deixar agora, que agora passou um tempinho, vem o Vinícius aqui para nossa entrevista. E eu só gostaria de finalizar agradecendo aos coordenadores aqui do Comitê de Regulação, José Lessa, Letícia Alencar, Patrícia Sampaio e Henrique Romaniello, que por razões de saúde não pôde estar aqui hoje com a gente, pela organização e pela dedicação dos trabalhos do comitê, não só em relação ao evento, mas também durante toda aí a nossa gestão. Fica aí meu agradecimento sincero a todos vocês. Passo aqui a palavra ao professor Canfilhem. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. É sempre uma alegria para a Faculdade de Direito receber estes encontros do IBRAC, que acontecem aqui na faculdade com alguma regularidade, com alguma frequência, que do ponto de vista da diretoria da faculdade, mas tenho certeza que dos professores que lidam com estes temas aqui na faculdade, que são muitos, quanto mais intensos forem estes contatos, melhor para a faculdade, melhor para os estudantes, melhor para quem pesquisa esses temas aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu agradeço muito ao IBRAC por ter feito esta opção de realizar este encontro aqui. Estamos sempre de portas abertas para o IBRAC e parabenizo o doutor René Medrado pelo elenco de atividades que nós sabemos que ele desempenha lá junto ao IBRAC, à frente do IBRAC, e pela perspectiva de que no futuro a gente tenha outras coisas do mesmo gênero. E felicito também o Matheus por conta do tipo de programação, e todos os organizadores desse seminário pela programação super interessante que vocês montaram para esse seminário sobre concorrência e regulação. Então, em primeiro lugar, evidentemente, dar as boas-vindas a vocês. Eu sempre brinco quando abro o seminário, é a coisa que eu tenho mais feito nos últimos 3 anos é abrir seminário. São 2, 3 por dia, em média, os seminários que eu venho fazer a abertura.
Ainda não aconteceu, mas como tem mais 6 meses de mandato pela frente, eu não afasto a possibilidade de chegar num seminário de direito civil e falar coisas de direito da concorrência, ou ir num de direito penal e falar coisas de direito civil. Ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer uma confusão desse tipo. Bom, feito este comentário inicial, queria dizer que aqui a gente tem um público majoritariamente muito jovem. Alguns não tão jovens, mas a grande maioria bem jovem. Aqueles que não são tão jovens assim podem olhar para o tema regulação e concorrência com uma espécie de farol invertido. O farol do automóvel ilumina o que está à frente. O farol invertido ilumina o que está atrás. O que está para trás é a experiência. Eu tenho uma experiência, eu fui conselheiro do CAD de 2000 a 2002. Eu tenho uma experiência em relação a esse tema, concorrência e regulação, que me permite dizer, puxa, como está diferente daquilo que era há 20 anos, há 25 anos. Né? Agora, a jovialidade do público, ainda que possa contar com o farol voltado para trás, tem a legítima preocupação de pensar no tema regulação e concorrência com o farol voltado para frente, voltado para o futuro. São muitos, e, enfim, isso comportaria uma palestra, são muitas as diferenças que a gente poderia apontar entre o que foi o tema concorrência e regulação em 2000 e o que é o tema concorrência e regulação hoje em dia. Eu fiz brevíssimas anotações, né, tipo apenas de curiosidade, de despertar o interesse de quem tem o farol de milha voltado para o futuro e não para a experiência acumulada no passado. Um conceito como um conceito de risco, por exemplo. O tratamento que se dava ao conceito de risco há 25 anos é um tratamento completamente diferente daquele que se dá hoje. E este é um tema importantíssimo, quer para a área antitrust, quer para o campo da regulação. Eu posso falar em risco concorrencial e posso falar em risco regulatório, mas garanto para vocês que a discussão de hoje é muito mais sofisticada do que foi a discussão sobre risco há 25 anos, que era muito tênue. Um conceito que hoje é feijão com arroz, sociedade do risco. No ano 2000 ele já existia, mas não era um conceito sedimentado com o peso que tem hoje. Evidentemente, isso se desdobra para a área do direito também. Vamos pensar num tema da moda. Negacionismo. E o quanto o negacionismo tem a ver com a regulação dos serviços de saúde, tem a ver com a própria atividade concorrencial. Uma postura negacionista pode implicar, por exemplo, um rechaço, a recusa de toda a contribuição da teoria econômica para o antitrust. Então, este era um tipo de discussão que há 20 anos não existia. E, de repente, o tema negacionismo da ciência em vários campos, mas com desdobramentos também para a regulação e para o antitrust, ocupa um lugar muito importante na discussão. Ou vamos pensar num outro tema, inclusão e exclusão. Claro que se discutia isso há 25 anos, mas a maneira como se discute inclusão nas políticas públicas, na vida econômica, no mercado, na concorrência, na competição, tem hoje um sentido também muito diverso do sentido que tinha a mesma discussão sobre inclusão e exclusão no início do século. Muitas vezes, paradoxos que estão embutidos na relação entre inclusão e exclusão, paradoxos que os permitem ver, por exemplo, que muitas vezes, com a melhor das boas intenções, uma política inclusiva pode ter o resultado oposto, o resultado não previsto de, com as melhores das boas intenções, provocar exclusão involuntariamente. Essa é uma discussão mais clara, mais condensada de sentido hoje do que há 25 anos.
tudo isso envolve uma revisão conceitual muito, muito relevante. Em todas as áreas do direito eu tenho isso, mas em áreas como o antitruste e como a regulação, isso fica muito claro. Então, este é um primeiro comentário geral. O segundo comentário, acho que direito concorrencial, direito antitruste, ele tem uma vocação interdisciplinar inescapável. Mas isto acontece com o direito geral, e não apenas com o direito antitruste. O tempo inteiro, nós temos que pensar a relação entre o direito, a ordem jurídica, pelo menos em relação à ordem política e à ordem econômica, isto é muito, muito evidente. Agora, o direito antitruste é um direito organizado, então, na minha maneira de ver, eu falo algumas coisas que, enfim, eu tiro da minha cabeça, sempre recebam com muita cautela, e outras eu li em algum canto. Isto aqui, da maneira como eu vou dizer, eu tirei da minha cabeça, então tomem com cautela. O direito antitruste é um direito calcado em dois conceitos muito importantes. Um é o conceito de abuso. Abuso de direito, abuso de poder político, abuso de poder econômico. Um direito que decorre do conceito de abuso. Tem por ponto de partida o conceito de abuso. E de outro lado, dizia o Isaiah Berlin, liberdade é o que é, não é outra coisa. O outro conceito básico é o conceito de liberdade. De liberdade de iniciativa, de livre concorrência, liberdade de concorrência. E o conceito de liberdade, do ponto de vista político, mas igualmente do ponto de vista econômico, envolve um outro elemento. Então, abuso de um lado, abuso de direito de um lado, e de outro lado, liberdade que envolve a possibilidade de escolha. A possibilidade de escolha do consumidor, a possibilidade de escolha dos concorrentes, a liberdade de concorrência. E ter isto presente, acho que é uma chave muito importante para que a gente pense a relação entre regulação e concorrência. A relação entre direito da concorrência e direito regulatório deve ter por horizonte o controle, evitar o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, o abuso de poder regulatório. E deve ter, de outro lado também, a sensibilidade para trabalhar a relação entre concorrência e regulação, tendo por norte a liberdade, que é o que é e não é outra coisa. É liberdade econômica. Acho que, com isso, a gente tem uma chave para tentar ligar o farol alto para o futuro e pensarmos nas possibilidades que o tema desse seminário tem pela frente, que são possibilidades incontáveis. E um desafio de revisão conceitual também muito importante. Então, sejam muito bem-vindos, é uma alegria para a Faculdade de Direito poder contar com a presença de vocês aqui, e contem, IBRAC, todos os organizadores desse evento, contem sempre conosco para atividades desse tipo. Muito obrigado.